exatamente dentro desse carisma. Alguém foi chamado, Deus vai chamar alguém para ser fundador deste movimento, dessa comunidade nova. Assim se funciona uma comunidade. Mas nós temos 10 baluartes. E nós temos um baluarte chamado São Paulo. E São Paulo é aquele homem que antes de ser Paulo se chamava Saulo. E nesse caminhar de Saulo, nesse chamado de Saulo, o que acontece? Saulo, ele era aquele que prendia, matava os cristãos. Aquele que adoravam, acreditavam, apaixonavam por Jesus Cristo, Saulo tinha como função, era um general, tinha como função ir prender, matar, dar um jeito de fazer aquela pessoa desistir de Jesus Cristo. Eu imagino que Paulo devia ser um homem forte, porque ele era uma liderança dentro do exército. Então, Saulo era aquele cara que mandava, porque ele tinha aqueles que seguiam os soldados e outros que seguiam ele para prender. E Saulo, quando saiu para ir prender Pedro e os outros, já sabendo que estava em Cafarnaum, então ele já foi caminhando para lá. Paulo teve aquela queda, Paulo se enfraqueceu, Paulo ficou cego. E nessa cegueira de Paulo, ele ouviu uma voz que dizia para ir para a cidade. Lá encontraria um senhorzinho, um velhinho, e ele punha as mãos sobre ele, ele botaria as mãos sobre ele, e ele ali ia renascer. Paulo foi. Paulo era general, forte. Foi. Ainda não? Imagine ali esse homem forte, general, fraco pela cegueira, teve que ser conduzido, teve que ser levado até esse senhorzinho para que ele pudesse rezar. E quando ele pôs as mãos sobre aquele homem que era tão forte, tão temido pelos cristãos, e esse senhor Zacarias era um cristão, tão temido que esse senhor não se preocupou com isso. Acolheu Saulo, rezou por Saulo, e Saulo ali renasceu pelo poder do Espírito Santo, e naquele renascimento de Paulo, nasceu já um homem forte novamente. Mas já não mais um homem forte, querendo ele atacar o cristão, não. Nasceu Paulo já querendo ser um homem que queria anunciar a boa nova. Quebrou ali todos os paradigmas, quebrou tudo aquilo que ele foi criado, porque Paulo desde nascença ele foi criado, ele cresceu para ser um general. Ele foi crescendo na infância, na adolescência, quando ele foi tanto como crescendo, virando um homem, ele foi preparado a vida inteira para ser caçador de cristãos. Ele não foi preparado para outra coisa. Ele não foi preparado, ele conhecia as leis, mas depois que Jesus Cristo ressuscitou, depois que Jesus Cristo lançou o Espírito Santo sobre as pessoas, aonde aconteceu o cenáculo, Paulo começou a caçar aqueles que estavam lá. E aí, ele quebrou tudo isso. Ou o Espírito Santo quebrou nele tudo isso. E ele já deixou para trás aquilo tudo que ele foi feito, aquilo tudo que ele foi preparado. Ele foi preparado para isso. Ele tinha uma vida toda formada
para ser o general temido por todos. E ali, a partir daquele momento, tudo se quebrou, tudo acabou, foi derramado sobre ele o Espírito Santo, aconteceu a efusão nele, ele recebeu o Espírito Santo, e a partir daquele momento, surge Paulo já amante, apaixonado por Jesus Cristo. Já não existia mais o Saulo temível, mas assim começou a surgir aí o Saulo que derramava o amor sobre as pessoas. Numa das cartas de Paulo, à comunidade de Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim a nós: no entanto, eu poderia confiar também na carne, se há quem julgue por motivos humanos para me gloriar, maiores eu possuo eu. Mais embaixo no 7 diz: mas tudo isso que para mim era vantagem, considereis perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele, tudo desprezeis, e tenho conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Abandonei tudo. Por Ele, abandonei tudo, para que eu pudesse me tornar apaixonado por Cristo. Mas César, para se tornar apaixonado por Cristo, tem que se abandonar tudo, tem que deixar toda a sua vida, tem que se tornar um renascido de comunidade de vida ou de qualquer outra comunidade. Não, eu não sendo aliança, já não sou o bastante para isso, ou eu sendo paroquial, já não sou o bastante para isso. É sim. Mas temos que compreender que a partir deste momento, você abandona tudo o que tinha do passado, o seu julgamento por pessoas, o querer ser como pessoa, o olhar. A gente começa a olhar as pessoas e tem que parecer como ela. Não, é um chamado pessoal. A partir do momento em que você vive, como nós vivemos aqui, 5 domingos, e nesses 5 domingos nós vamos investindo na nossa espiritualidade, nós temos que ter crescimento. E o crescimento está exatamente em não se preocupar mais com aquilo que o outro está fazendo ou vem fazer. Começa agora um novo chamado, uma nova escolha, um novo querer ser, um querer ser renascido em Pentecostes, mas com a espiritualidade dentro de mim. Não procure ser um cristão, vou dizer assim melhor, que acha que o melhor jeito de ser cristão é estar do lado de alguém, ou ser o amigão de alguém. O grande amigo que você tem que ter é Jesus Cristo. O grande amigo que você tem que ter é a Trindade Santa. É ter a espiritualidade, é ter a vivência, é conhecer Jesus Cristo, é apaixonar por Jesus Cristo. A partir do momento em que começamos a olhar as pessoas, começamos a perder o nosso foco em Jesus. Começamos a perder o nosso foco em Jesus. Queremos lutar pela amizade de alguém, queremos ser amigo de alguém, já não queremos mais ser de Jesus Cristo, já não queremos mais ser aquele que vai estar próximo, não, já começamos a querer ser aquele que está próximo do chefe. Já viu quando nós estamos numa empresa, que trabalhamos numa empresa, aí a gente costuma dizer lá, aquele lá é o puxa-saco do chefe. Deixe o que o Senhor faz. Ele vai te pôr no lugar que é necessário para a tua vida cristã. O Espírito vai te conduzir para o lugar aonde você tem que estar na sua vida cristã.
Não existe um chamado, não existe um chamado para ser amigo de qualquer um. Esses dias estudávamos o Alegrai-vos, uma carta do Papa, aonde diz assim: não adianta ser padre, consagrado, papa, bispo, ou qualquer outra coisa se não for um cristão, de verdade. Para Jesus Cristo, com Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Não adianta. Pode ser o que for, o título que tiver. Pode ser o título mesmo, não vou ter medo de falar isso. O título que tenha não quer dizer que estar com Jesus Cristo. O primeiro foco é o Senhor. O primeiro foco é o Senhor. Aí sim, depois, você pode vir amar o próximo. Porque se você ama Jesus Cristo verdadeiramente, o seu próximo vai ser muito mais fácil amar. Se você ama Jesus Cristo com o corpo, com a alma e com o espírito, aí você vai amar o seu próximo da mesma maneira. Você vai ter essa proximidade maior. Porque você está com Jesus Cristo. Antes de iniciarmos o seminário de vida paroquial, nós fizemos um seminário de vida, ou nem foi um seminário porque ele não foi completo, mas uma formação de dons para a comunidade Renascidos em Pentecostes. E foi uma explosão de graça no nosso meio. Foi uma explosão de graça no nosso meio, porque houve abertura de coração. Foi uma explosão de graça no nosso meio, porque as pessoas abriram e nós estávamos ali reunidos, bem menos gente, a gente estava até fazendo aqui do lado, um número de menor de pessoas, mas nós estávamos reunidos ali, pensando em um só coração, em uma só coisa, que era a renovação, o renascer da nossa comunidade. O renascer do nosso caminho, de podermos entregando as mágoas, os ressentimentos, sabe, de poder botar nas mãos do Senhor aquilo que Ele quer fazer para a comunidade, aquela unidade para a comunidade principalmente, e nós fomos colocando isso, e os pregadores, a gente passa o tema, a gente não tem bate-papo com o pregador, por isso que a gente chama pessoas de fora, porque a gente não tem um bate-papo, a pessoa não sabe como é que está a vida da comunidade, mas o Espírito Santo vai colocando isso dentro do coração do pregador, e da boca de profeta deles, foi saindo aquilo que a comunidade necessitava ter, foi precisando, foi colocando na nossa vida as aberturas que tínhamos que dar à ação de Deus. E tem um pregador, que veio até do Rio de Janeiro, que hoje, de uma forma até particular, me tornou um grande amigo, um irmão mesmo, onde a gente tem a oportunidade de se falar sempre. E ele começou a pregar e ele falou: vocês pensam que a comunidade Renascidos em Pentecostes é uma comunidade rica financeiramente, que tem dinheiro sobrando? Vocês pensam que a comunidade é toda cheia do dinheiro? Vocês pensam que a comunidade, sabe? E quando eu falo comunidade, as pessoas pensam: padre Rossi é rico. Eu ouço isso constantemente. Não, mas ele é rico, não sei o quê. E ele olhou e falou: se vocês fossem ricos, vocês não tinham uma casa como vocês têm hoje, com os telhados cheios de furado, sabe, com furo, com as coisas mal acabadas, com tudo isso, e a gente acha tudo tão bonito aqui. E quando ele foi começando a colocar os defeitos desse lugar, porque a gente não consegue consertar muitas vezes, eu falei: realmente, fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Porque a gente pode até ter, como as pessoas chegam aqui, se encantam, as pessoas olham, ficam apaixonadas por esse local, que é um local de Deus. E que se está sendo construído, e vamos chegar ao fim com a glória do Senhor,
Sabe, se está sendo construído, não é porque a comunidade é rica, não é porque a comunidade é... Não. É porque a fidelidade também do fundador, junto a Jesus Cristo, faz com que tudo isso aconteça. Sabe, vai fazendo a graça acontecer aqui dentro. Sabe, nós moramos, eu, as meninas, Marcos, o Raifran, a nossa casa, graças a Deus, é casa muito simples. Quem não conhece deve até de repente imaginar, porque vê o centro de evangelização, vê a casa paroquial, aí acha que é tudo muito luxuoso, mas nós moramos num lugar muito simples e vivemos da nossa simplicidade. Duvido. Podem até estar pensando isso. Mas eu não tenho vergonha nenhuma e vou falar a verdade. Eu acho maravilhoso isso, que nós temos um lugar simples. Moramos numa casa simples. E nós temos que nos alegrar com aquilo que nós temos. Temos que nos alegrar com aquilo que nós temos. Semana passada, domingo passado foi meu aniversário. Foi domingo passado ou retrasado? Passado, né? Domingo passado foi meu aniversário e as meninas quiseram fazer uma festa. Vamos fazer uma festa, e eu gosto de churrasco, vamos fazer um churrasco. E elas reuniram e vamos fazer o churrasco e juntaram lá em casa. O Bial de vez em quando vai lá em casa, ele leva uma churrasqueira, a gente rouba, fica pra gente. Toda vez que ele leva uma churrasqueira, a gente pega para nós. A gente não deixa ele levar de volta nunca. Aí reuniu todo mundo lá em casa. E eu não como frango. Só tinha frango. Churrasco de frango. E elas são tão boas de churrasco que elas pegaram o peito de frango, para assar o peito de frango. Coxona de frango desse tamanho, sabe? E tudo era de frango. Tinha os bifinhos lá, coitados. Eu olhei para o bife e falei, oh meu Deus. Mas eu me alegrei. Porque é dentro daquilo que minha comunidade pode me dar. Foi aquele momento, no dia do meu aniversário, a minha comunidade, ela pôde me dar aquela festa, aquele churrasco, daquele jeito. E eu me alegrei daquela maneira que estava lá. E eu me alegrei porque lá eu estava reunido com as minhas irmãs e com meus irmãos de comunidade, e lá eu festejei o meu dia de aniversário. Então, a comunidade Renascidos, ela diz, de repente está para fazer um glamour? Faz. Ótimo. Mas nós temos que alegrar com aquilo que nós temos. Com aquilo que nós possuímos. E com aquilo que Deus quer nos dar. Se Ele quer dar. Esse dia, cadê o menino eu sempre esqueço o nome dele, eu morro de vergonha. Cadê o menino que comprou um Fusca? Cadê ele? Ele está aí? Tá? Tá não? Chegou lá na paróquia com o Fusca, eu me alegrei, eu falei, vi o Fusca, eu fiquei doido. Me alegrei com o Fusca, achei massa o Fusca, só não entrei porque não me cabe mais dentro do Fusca, mas fiquei lá, achei doido que ele tem um volantão grandão, sabe? E me alegrei com aquilo que estava lá, com aquele Fusca, e eu ando muitas vezes no Linha, que é carro luxuoso, cheio de graça. Mas eu ando na Kombi, e a gente vai muitas vezes por lugar, e nós damos passo com aquilo que a gente pode dar. Não interessa como. Dia de sexta-feira, a nossa comunidade, ela tem que fazer jejum. E nós fizemos jejum, viemos para cá, ficamos rezando a parte da tarde, e à noite tinha uma pregação lá no Gama, aí saiu eu, Marcos e o Raifran, fomos para o Gama, sabe, saímos daqui, já saímos direto para o Gama, e eu tinha 20 conto no bolso, e a gente estava em jejum, eu falei, vou pregar morrendo de fome, gordinho, quer comer, e eu falei, no meio do caminho nós paramos na padaria, eu fui lá, sem a menor vergonha do mundo, comprei os pães, comprei a mortadela,
Não pedi para eles cortar, não. Pedi a faca emprestada, cortamos o pão, botamos a mortadela dentro, compramos um refrigerante e comemos. Porque nós estávamos o dia todo. Era aquilo que podia. Se pudesse para ter parado numa churrascaria e comer do rodízio, a gente ia fazer sim. Mas o que deu foi aquilo, e aquilo que nós vamos fazer. E a comunidade, ela é assim. E graças a Deus não nos falta nada. Não nos falta nada. Antes de nós entrarmos para casa, antes de morarmos na casa-mãe, o padre foi pregar no Rio de Janeiro. E chegando lá no Rio de Janeiro, um senhor deu um presente para ele, deu um pacote enrolado. E ele pegou esse pacote e olhou, apertou, falou: vixe Maria, deve ter um monte de dinheiro aqui dentro. Já guardou dentro da bolsa, e doido para ir para o hotel, para contar quanto tinha. Aí foi lá, chegou no hotel, entrou dentro do quarto, abriu a bolsa, tirou o pacote. Quando ele abriu o pacote, ele tinha 12 tubinhos de fio dental. 12 tubinhos de fio dental. Nós entramos na casa com 12 pessoas. E o discernimento que Deus deu a ele, que, para que serve fio dental? Para que serve fio dental? Para os dentes. O que a gente precisa para sujar os dentes? Comida. E o discernimento é que, nessa comunidade, nunca vai faltar comida para vocês. Nunca vai faltar comida para vocês. Então nós nunca nos preocupamos com isso. E eu vou contar mais. No mesmo dia que ele falou isso para nós, chegou um carro, duas caminhonetes, cheias, não sei nem até hoje, não sei nem quem mandou aquilo para a gente. Chegou lá 2 caminhonetes cheias de pacote de verdura, de legumes, de fruta. E nós fomos entulhando lá no cantinho, botando uma em cima da outra. Porque a promessa do Senhor para a nossa comunidade é essa. Que essa comunidade nunca vai faltar o alimento corporal e nem o alimento espiritual. Nós nunca vamos deixar de agir pelas pessoas ou pelas pessoas. Nós vamos levar a efusão do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. A nossa missão é levar as pessoas a ter um encontro com Deus. É experimentar através do cenáculo que foi vivido por Pedro, pelos outros, com a Virgem Maria, receber o Espírito Santo. E sereis minha testemunha. E nós nunca vamos negar isso a ninguém. Porque não vai nos faltar alimento espiritual, não vai nos faltar alimento corporal. Nós vamos ter tudo isso, porque nós somos renascidos em Pentecostes. Nós somos renascidos em Pentecostes sem medo. Nós somos como Paulo, que se alegrava mesmo diante das dificuldades. Paulo saía, era perseguido, apedrejado, cuspido. Tudo acontecia com Paulo e ele não deixava de anunciar nunca. E podem falar o que falar, podem fazer o que fazer, porque o renascido em Pentecostes, a missão dele é levar a boa nova às pessoas, é levar as boas novas àqueles que precisam. Esses dias, ontem na nossa formação com o padre, né, ele disse: a gente vive tanto essa coisa de cura e libertação, que tem hora que a gente se esquece da alegria. Por isso que estamos estudando esse documento Alegrai-vos, porque nós não podemos esquecer da alegria de ser um cristão, nós não podemos esquecer da alegria de ser de Deus, e é essa alegria que vai fazer com que mais e mais pessoas se acheguem até Jesus Cristo. As pessoas se achegam no Senhor por a sua alegria. Sabe, as pessoas, quando olham você, veja bem, quando olham você, que é da paróquia São Pedro, que é da comunidade Renascidos, ela te quer de qualquer jeito. Você é lá da São Pedro,
você é um renascido, vem nos ajudar nisso aqui, vem fazer isso aqui, é mentira ou não? Não é verdade? Vem para cá, vem servir junto com a gente, é sempre esse chamado, porque ali dentro da São Pedro, sabe, não sei se organizadinho ou não sei como as pessoas pensam, eu só sei que ali dentro da paróquia São Pedro, ali dentro da comunidade renascida de Pentecoste, as pessoas se enchem do Espírito Santo e elas começam a fazer as coisas conforme Deus quer. E os outros olham e desejam ter nós com eles. Então aplauda a paróquia São Pedro, aplauda essa pessoa que está aí ao seu lado, aplauda ela, você sabe por quê? Porque ela também se entrega 100% ao Senhor, ela se entrega 100% àqueles que estão diante da graça de Deus. Só uma pausa. Algum renascido aí, pega esses 3 aí que chegou, que é a comunidade Nova Aliança, olha para trás, bata a palma para aqueles 3 ali, que estão ali, o gordinho de amarela, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, sabe, porque leva para mim aqui para trás alguém da comunidade. Então o que acontece? Nós temos que estar vivendo, sabe, entregando a nossa vida, porque sabemos que dentro desse carisma, sabe, o padre Moacir Anastácio, ele é pároco da paróquia São Pedro, é fundador da comunidade renascida de Pentecoste, e o carisma dele está ali dentro, e é dentro desse carisma que nós vamos crescendo, sendo amigo ou não sendo, estando perto ou não estando perto, nós vamos nos crescendo cada vez mais. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que são de outras paróquias, que deixaram as outras paróquias e vieram servir, como eu deixei a Cristo Redentor, e fui servir lá na paróquia São Pedro, na .com, quando existia, sabe? E quando a gente vai, a gente chega, a gente começa a ter um engrandecimento, e depois disso as pessoas olham e falam, olha, chama ele para o nosso evento, convida ele para estar aqui com a gente, chama ele para trabalhar. É sempre assim, mas sabe por quê? Porque a efusão está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, ele está sempre dentro de nós. Quando você recebe no batismo, ele já está aí contigo. Ele não é uma entidade espírita que vem muito e vai embora, não. É porque ele está dentro de você, e em todos os lugares que você chega, em todos os lugares que você pisa, nas paróquias que vocês vão, nas paróquias que vocês querem estar lá, quando chega lá, as pessoas querem porque elas veem essa força que nós temos do Espírito Santo, a mesma força de Paulo, a mesma vontade de crescer como Paulo, a mesma vontade, desculpe o meu abuso, mas a mesma vontade em que o padre Moacir quis de ser sacerdote, a mesma vontade que ele quis, que ele teve que lutar para ser sacerdote, não foi tão fácil não. Quem leu A Força que Vem da Cruz viu isso, sabe, a dificuldade, mas ele tinha a força, a persistência, a luta, o desejo, eu quero, eu vou ser padre, serei padre, e foi lá, foi e pronto. E foi o padre que as pessoas consideravam analfabeto, burro, sem capacidade. Vou te dar essa igreja aqui porque ela está com problema, vou te dar, você fica aí 3 meses com essa paróquia, que daqui a pouco a gente te tira daí. Sabe, Dom Jesus disse para ele, agora você começa a celebrar suas missas de cura e libertação devagarzinho, sem fazer muito barulho, sem fazer muito estrandaço, sem fazer muita, sabe, e Deus foi agindo, essa força que vem do Espírito Santo, essa força que vem do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu, César Torres, eu amo ser renascido em Pentecoste. Eu amo ser renascido porque eu sei a força que esse carisma me dá. Essa força que esse carisma me dá para ter coragem de sair humanamente, muitas vezes com muita dificuldade, sabe, cansado, mas o Espírito Santo me dá uma força e eu não temo de ir aos lugares, e não temo de nada mesmo, porque sei que
no nosso estatuto, no estatuto de nossa comunidade, diz que os que